Olá pessoal, bem-vindo aqui mais uma aula no canal Minerado, do projeto 30 Minutos de Mineração. Nós estamos com as aulas voltadas para o tema desmonte de rocha por explosivos e essa é a segunda aula. Na primeira aula eu falei muito do processo, da etapa de perfuração da rocha e hoje nessa segunda aula nós vamos falar sobre o importante e famoso aí, plano de fogo, do processo de detonação das minas, tá? Então vamos iniciar a aula. Aqui só recapitulando, fazendo uma revisão, Então esse processo, deixa eu colocar a caneta aqui, esse processo de desmonte, Nós temos uma primeira etapa da perfuração, foi a aula 7, a aula anterior. E hoje nós vamos falar da detonação e particularmente nós vamos falar do plano de fogo. Plano de fogo. Que é uma engenharia de desmonte de rocha que define os parâmetros do plano de fogo, malha de perfuração, tipo de explosivo. Então essa aula de hoje o foco será esse detalhamento de um processo de determinação de um plano de fogo e de uma mineração a céu aberto. Essas duas etapas, logicamente, elas formam o processo de desmonte de rocha por explosivos. Vamos selecionar, modificar e vamos passar. Colocar a caneta aqui. Essa fragmentação, esse processo de fragmentação da rocha, ele é dependente de alguns parâmetros, Então eu vou explicar um pouco isso aqui. Então, uma etapa muito importante, os primeiros parâmetros fundamentais para chegar a uma fragmentação da rocha são as características do maciço rochoso. Então é muito importante conhecer bem o seu maciço rochoso. A sua resistência da sua rocha, o fraturamento dessa rocha, Então, tanto propriedade de rocha intacta, como resistência à compressão, como propriedade de maciço rochoso, como o fraturamento, as famílias de fraturas, Isso vai ditar a fragmentação. Logicamente, as características do maciço, eles estão aí ditados pelo seu local, pela sua mina, Agora, existe as propriedades dos explosivos e os parâmetros do plano de fogo. Então o engenheiro ele precisa conhecer bem o maciço rochoso e trabalhar nas propriedades explosivas, e é possível variar essas propriedades explosivas, e também variar, definir bem os parâmetros do plano de fogo, principalmente os parâmetros que a gente chama de parâmetros geométricos, O diâmetro, a malha de perfuração, espaçamento, afastamento. Esses três componentes aqui, definem, ditam a fragmentação da rocha. Se você definir bem esses parâmetros, você vai chegar numa fragmentação ótima em termos de granulometria e em termos de custo aí da sua operação. Então vamos continuar, modificar, vamos passar. Aqui, deixa eu dar um pequeno zoom nesse slide. Eu vou explicar, colocar a caneta. Aqui é muito importante esse slide, que eu vou explicar esse processo, como ocorre essa fragmentação, essa interação do explosivo com a rocha, com o maciço rochoso. Então eu vou explicar esse processo. Essa teoria aqui é a teoria das mais aceitas, Inclusive é uma teoria já mais antiga, de 1987, mas ela é muito bem aceita. Logicamente existe outros complementos dessa teoria, mas eu vou focar nessa, eu acho que essa é mais simples de entender. Então vamos lá, aqui nós temos uma bancada da mina e temos um furo, Nós temos um furo aqui carregado com explosivo. Esse processo de detonação, de acordo com essa teoria, existe 4 momentos desse processo de fragmentação. O momento T1, que é o momento da detonação, então essa carga explosiva que está aqui dentro, ela vai ser detonada, ela vai ser iniciada, um processo de iniciação, ela começa a detonar. Então esse T1 é a detonação daquela carga. A partir desse momento nós vamos ter
o T2, que é a propagação das ondas de choque, que eu vou explicar como isso ocorre. Vão ter o momento T3, que é a expansão dos gases, esses gases do explosivo vão expandir. E o momento T4, que é esse movimento, que é o movimento do maciço. Então essa bancada ela é movimentada. Eu vou explicar esses processos. Então, detonou, vai existir a propagação. Então existe essa primeira propagação nesse sentido aqui, ó, dessas ondas. Essa primeira onda aqui são ondas de compressão. Então ela vai estar comprimindo a rocha. Chega na face livre, aqui nós temos a face livre. Chegando na face livre, parte dessas ondas vão refletir com essas outras ondas aqui pontilhadas. Então vai ocorrer a reflexão. Por isso que a face livre da bancada ela tem um papel muito importante. Porque a gente conhece da mecânica das rochas que a resistência da rocha é menor a tração e maior a compressão. Então vai comprimindo, reflete na frente e volta tracionando. E aí volta fazendo o processo de quebra, porque o maciço, né? Então principalmente a reflexão vai fragmentar muito o maciço, porque as rochas são menos resistentes à tração. Então, compressão, reflete, tração. Esse é o processo aqui da propagação das ondas de choque. Depois a expansão do gás. Essas fraturas, ou fraturas que já existem na rocha, ou novas fraturas que vão ser geradas por essas ondas de choque, os gases vão penetrar nessas fraturas, vão abrir essas fraturas e vão complementar o processo de fragmentação da rocha. Seguindo, né? Então esses gases expandem, complementam e o próprio gases tem o processo de movimentação, que é o T4, de massa. Toda essa área de influência aqui, ó, toda essa área de influência, ela é movimentada e forma a pilha, que a gente chama. E nós vamos ver que a forma dessa pilha ela é importante. Se você estiver lavrando com escavadeira, essa pilha tem que ficar mais alta, né? Se você estiver lavrando com pá carregadeira, você tem que espalhar mais esse material. Então, de acordo com o seu equipamento de lavra, você vai, no seu plano de fogo, programar, né, planejar um lançamento maior ou um formato de pilha mais alta. Então esse é o processo, é um processo tranquilo de entender, né? Então vamos selecionar, vamos modificar, vamos passar. Nós temos aqui agora, esse slide também é bem interessante, deixa eu colocar a caneta. Existe aí nas minas, gente, existe na minas aí a engenharia de desmonte de rochas. Então, existem equipes de engenheiros, de técnicos, que especificam o plano de fogo. Então esse plano de fogo ele precisa ser especificado, ele precisa ser calculado, né, com engenharia. Isso o Fluke explica, né? Então essa engenharia de desmonte, que especifica o plano de fogo, ela tem que ser guiada. Você pensando então em carregamento e transporte, boa fragmentação, forma da pilha e escavabilidade. Eu já expliquei aqui a importância da forma da pilha. Você está visando aqui a etapa de carregamento e transporte. Na britagem primária, você tem que visar uma alta produtividade. Então não pode, por exemplo, alta incidência de matacões, né, que vão reduzir a produtividade da sua britagem. Você tem que realmente fazer um plano de fogo que reduza os matacões, né? E na britagem secundária e moagem, eficiência e alta produtividade. Principalmente aqui, eficiência energética. Então, se você fizer uma boa fragmentação no seu plano de fogo, você vai reduzir o consumo de energia da sua planta. E produtividade. Você vai conseguir que seus equipamentos da planta sejam mais produtivos, principalmente você aumentar a quantidade de finos na detonação do minério. Mas existem os efeitos colaterais de um processo de desmonte. Então aqui nós temos que estar atento ao meio ambiente interno. Vamos falar assim que são restrições que entram no seu plano de fogo. Você precisa considerar. Principalmente os danos aos taludes. E no minério de ferro hoje tem muito a questão das cavidades.
Você tem que buscar plano de fogos que minimize a vibração nas suas cavidades. E tem que olhar o meio ambiente externo. Quando eu falo de meio ambiente externo, eu estou falando das comunidades. Se sua mina, se você opera próximo à comunidade, você vai ter que ficar atento a ultralançamentos, ruído, sob a pressão acústica e vibração do solo. Então tem que fazer todo o monitoramento das suas detonações, medir com sismografia, ver os níveis, né, que estão dentro da legislação. Isso precisa ser input na sua engenharia de desmonte e no seu plano de fogo. Então esse é um fluxo, né, que explica aí a importância da engenharia de desmonte de rocha e da especificação correta de um plano de fogo, considerando fragmentação, meio ambiente interno e meio ambiente externo, que são as comunidades. Vamos seguir. Modificar, vamos passar, vamos tirar o zoom, passar. O plano de fogo, agora nós vamos falar do plano de fogo. Nós vamos falar do famoso plano de fogo, né? Aí em inglês, usado muito o termo blast design, design da sua detonação, né? Então o plano de fogo, primeiro existem os parâmetros, que a gente chama os parâmetros geométricos do plano de fogo. Que basicamente, né, gente, aqui nós temos uma figura, o diâmetro do furo é fundamental. Eu falei na aula passada sobre perfuração, que a determinação do diâmetro é fundamental. A partir do diâmetro que você vai projetar as malhas de perfuração e as cargas, né? Então o diâmetro é muito importante, o espaçamento e o afastamento. Então esses furos são distribuídos no maciço com a malha de perfuração, espaçamento, afastamento. Nós vamos ver como se calcula isso aqui. E existe uma parte aqui, olhando o seu furo carregado. Aqui nós temos, né, antes de entrar no furo, nós temos aqui a altura da bancada. Logicamente também é um parâmetro muito importante, a altura da bancada. E aqui nós temos um furo. A primeira parte do furo, que aqui é o tampão, é uma parte que não vai explosiva, é material inerte, você não pode carregar o furo. Existe uma forma de calcular esse tampão. E depois você vai colocar a carga vem aqui. E existe essa carga, pode ser tanto carga de coluna, ou pode ser duas cargas, carga de fundo e coluna. Você pode separar também por tampão intermediário, de ar, tem uma forma de distribuir, vai depender do seu plano de fogo. E existe a subperfuração. Todos os furos são executados um pouco abaixo do nível da bancada, né? Porque o seu desmonte tem que cortar a bancada no plano, né? Então os furos têm que ter subperfuração. Eu falei na aula passada que a qualidade da perfuração, né, local correto, XY, profundidade correta, o tal do QAQC, né, controle de qualidade, né, da perfuração é fundamental para se chegar a uma boa fragmentação. Isso eu já falei isso na aula passada. Então, basicamente aqui é o plano de fogo. Então tem a face da bancada, né? Você distribui isso. Vamos continuar, modificar. Nós temos aqui mais 17 minutos de aula. Deixa eu tirar o zoom. Vamos seguir. Continuando nesse plano de fogo, então é fundamental que esse plano de fogo ele receba, né, alguns inputs para ser calculado, né? Então, propriedades do maciço rochoso. Então você tem que entrar com as propriedades. Quais propriedades, né? Então, a gente vai falar um pouco de simulação aqui. Então, é ideal que você conheça a resistência à compressão, o modo de elasticidade, o modo de Young, as densidades, a questão das fraturas, quais são as famílias principais de fratura da sua bancada. Com isso, você dá um input isso ao plano de fogo. Quem usa simulador, né, que nós vamos falar, esses inputs são considerados no simulador de fragmentação. As propriedades explosivas, nós vamos falar daqui a pouco, mas aqui você pode variar a densidade, velocidade, energia, volume de gases, né, a questão de onda de choque e gases. A gente pode, tipo de acessórios. Hoje, os acessórios, né, o que eu recomendo são as espoletas eletrônicas, são os acessórios eletrônicos, porque esses furos eles precisam ser distribuídos no maciço e eles não podem ser, eles são detonados com diferença de milissegundos. Então, os acessórios químicos, ele existe dispersão de tempo. Os eletrônicos eles são precisos, 100% precisos. Então, você consegue melhorar muito a fragmentação, reduzir vibração com os eletrônicos. Você tem que considerar as restrições externas, eu já falei, as comunidades, as restrições internas, questão de danos em taludes, cavidades. E eu vou dar uma aula específica sobre Mine to Mill. Para detonação de minério, eu recomendo sempre a abordagem Mine to Mill,
Porque é uma abordagem que você vai buscar uma fragmentação que melhora a performance da sua planta de tratamento de minério. Mas aqui vai ser uma aula específica. Qual que é a boa notícia, pessoal? Nós temos simulador para tudo hoje, né? Então, hoje se usa muito o software de simulação. Então, é possível, com o software, simular essa temporização, né? Essa iniciação, essa temporização, os tempos entre os furos, a fragmentação em si, gerar as curvas de fragmentação, saber se essa fragmentação está atendendo bem o seu britador, a sua usina, o seu equipamento de carga. A forma da pilha também, esse lançamento, né, é possível ser simulado. E vibração. Então, para as restrições aí internas e externas, essas restrições internas também pode ser estruturas, né, pode ser pit crush, pode ser escritórios, né, que também estão próximos lá da sua detonação. Então, tudo é possível também simular vibração, nível de vibração de acordo com o seu plano de fogo. Então hoje tem-se muito recurso de tecnologia, né, com a indústria 4.0, você usar a simulação nesse processo e você melhora seu processo de determinação do plano de fogo. Vamos selecionar, codificar, nós temos mais 14 minutos de aula. Vamos lá. Essa malha de perfuração. Primeiro eu queria falar que essa malha de perfuração, ele existe em algumas configurações. Eu vou dar um zoom aqui. Vou dar um zoom. Essa malha. Deixa eu dar um pequeno zoom aqui. Essa malha, deixa eu colocar um pincel. Essa malha de perfuração, essa configuração da malha, ela existe em alguns tipos, né? Então essa malha pode ser quadrada. Nessa configuração aqui de quadrada, ela pode ser retangular nessa configuração. Aqui, né, sempre vai ter o B, que a gente chama de afastamento, e o S de espaçamento. Pode ser, então, quadrada, retangular. Tem as malhas estagiadas. Aqui eu estou colocando as malhas estagiadas. A malha estagiada, essa aqui alongada, que a relação espaçamento-afastamento ele é grande, sei lá, acima de 1,5, 2. E as malhas estagiada triângulo equilátero. Essa estagiada alongada é muito utilizada em minério de ferro, em rochas friáveis e brandas, e as estagiadas triângulo equilátero é muito indicada para a detonação de rochas duras. Então, por exemplo, o cobre utiliza muito essa estagiada triângulo equilátero, porque toda essa região aqui, inclusive o centro da malha, ela vai ser atingida por 3 furos com distâncias iguais. Então, para a rocha dura, a estagiada triângulo equilátero ela é muito indicada. Para as rochas friáveis, as estagiadas alongadas. No Brasil, basicamente as malhas são estagiadas, ou alongada ou triângulo equilátero. Usa muito pouco essas malhas quadradas aqui no Brasil. Eu vou tirar aqui o zoom. Eu vou passar agora para algumas fórmulas. Então aqui, ó, nós temos algumas fórmulas. Logicamente, quem usa simulação pode determinar isso tudo via simulação, né? Mas existem umas fórmulas empíricas também, né? Então o afastamento, que é o B, o afastamento da malha, existe essa fórmula aqui muito utilizada, que ela leva em consideração a densidade do explosivo, a densidade da rocha e o diâmetro do explosivo aqui, que é na verdade o diâmetro do furo. Então com isso, com essa forma empírica, você chega no afastamento. Existe aqui também uma fórmula do espaçamento, que é o S, que ela leva em consideração a altura da bancada e o afastamento calculado aqui. Então são fórmulas para quem está iniciando um projeto Greenfield, você pode usar, depois você pode calibrar essas fórmulas via simulação. Lá no simulador você pode testar, iniciar com essa forma, variar essa forma via simulação. Então essas basicamente são as fórmulas mais utilizadas. Vamos modificar, vamos tirar o zoom aqui, vamos seguir. E eu queria falar agora um pouco sobre o tampão. Existe uma região do furo, aquela região superior, que ela não é carregada com explosivo, é o tampão. E o tampão precisa ser muito bem calculado em um plano de fogo, porque é a região onde, às vezes, se você deixa o tampão muito grande, vai gerar uma fragmentação grossa, muitos matacões. Se você deixa muito pequeno, vai ter problema de ultralançamento. Então ele é um meio chave aí na qualidade da fragmentação. E existe algumas fórmulas aqui de calcular. Estou mostrando 3 aqui, tá? Então nós temos aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu dar um zoom, pequeno zoom. Acho que
para melhorar para vocês aí. Deixa eu tirar isso aqui para cá. Vou colocar a caneta. Aqui, ó, primeira forma, calcular o tampão, Stemming, é o T, em função do afastamento ou do diâmetro do furo. Então, vou mostrar. Esse aqui está sendo com relação ao diâmetro do furo e aquele ali com afastamento. Então, existe uma relação. Então, o tampão, ele vai variar de 20 a 30 vezes o diâmetro do furo. Como que o pessoal chegou nisso? Aqui, ó, tá plotado, né, gente? Aqui, ó, no Y, o tampão e no X, o diâmetro do furo. Várias operações de mina foram plotadas. Diâmetro, tampão. E aqui tem a faixa, né, da maior incidência. Então, mostra que a maior incidência do tampão está entre 20 e 30 diâmetros. Então, você tem no diâmetro, seu tampão ele vai ficar entre 20 e 30% de diâmetro. Vai depender o quê? Da sua rocha, do seu maciço rochoso. Mais resistente, menos resistente. Essa segunda fórmula aqui para o tampão também, para o T, ela já leva em consideração o afastamento. E foi feito da mesma forma. Foi plotado aqui, né? Várias operações no mundo. Tampão versus afastamento. E aqui a faixa de maior incidência. E aqui nós temos que o tampão vai variar entre 0,5 e 1. Entre 0,5 e uma vez o afastamento. Por esse autor aqui. E existe muita gente que usa que tampão é 0,7 vezes o afastamento. Então essas são formas empíricas que ajudam a calcular esses parâmetros geométricos. Eu vou falar agora, deixa eu selecionar aqui, modificar, de uma fórmula que eu mais gosto de calcular o tampão, que é a teoria da cratera. Eu não vou explicar em detalhe, que ela é mais complexa, mas eu vou dar aqui uma explicação básica da teoria da cratera. Deixa eu tirar o zoom aqui. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui. E vou colocar a caneta. Então nós temos aqui a teoria da cratera. Nós temos algumas condições aqui, né? Aqui mostra, né, gente, variando, né? Você tem aqui a carga em vermelho e em verde o tampão. Quando você vai aumentando, você coloca o tampão muito curto, o tampão é muito curto, vai ter ultra lançamento. Você vai aumentando esse tampão, vai chegar um momento que vai formar cratera ótima, em volume e em fragmentação. Então o segredo é chegar a calcular essa cratera ótima. Se você vai colocando tampão muito grande, vai enterrando essa carga, chama enterrar a carga, vai chegar um momento que você vai ter pouco efeito na superfície, vai ter uma fragmentação ruim. E existe aqui, deixa eu tirar aqui, existe uma fórmula, eu não vou mostrar ela aqui, mas essa é a fórmula. Para vocês calcular o tampão, existe aqui essa SD, que é um índice aqui, né, da carga enterrada, esse SD. Você vê que o SD aqui está variando de 0,6 até 2,40. Então, de acordo com o SD, o tampão ele vai depender desse SD, que esse SD vai depender basicamente do seu tipo de rocha. E aí o tampão vai depender do diâmetro de perfuração, da razão de carga, da razão linear de carga, quilos por metro, da energia do explosivo que você está usando e do diâmetro. Então é uma fórmula um pouco maior, um pouco mais complexa, mas eu já usei bastante essa fórmula durante a minha carreira, funciona muito bem. Precisa determinar essa relação da carga enterrada aqui, esse SD, que ele varia de rochas friáveis para rochas duras, muito duras, de 0,6 até 1,80, e com isso você consegue determinar o tampão. Então vamos continuar. Vamos aqui passar para mais um slide. Os tipos de explosivos, né? Então, os tipos de explosivos, basicamente é muito importante a gente conhecer as propriedades dos explosivos, e essas propriedades, né? As principais propriedades: densidade, energia, velocidade de detonação, volume de gás e outras propriedades como resistência à água. Então, a partir disso, desse conhecimento dessas propriedades, você vai levar isso para o seu plano de fogo. Vamos modificar, vamos continuar. Basicamente, hoje nós temos aqui, gente, esses explosivos que clássicos, tá? Então, o que tem hoje disponível aí, né? Para grandes escalas de produção? Anfo, emulsão e a mistura, né? Que chama anfo pesado ou heavy anfo, a mistura de anfo e emulsão. Então o anfo, né, gente, ele tem aí, é uma mistura de nitrato de amônio
com óleo diesel. A densidade dele é em torno de 0,8, 0,85, a velocidade em torno de 4.000 metros por segundo, a energia em torno de 880 caloria por grama, e ele é muito usado em rochas friáveis e brandas. Nós temos a emulsão ela é resistente à água, o anfo não é resistente à água, é um explosivo mais denso, em torno de 1,15, 1,20. Nós temos aqui, muito mais veloz, a velocidade geralmente é acima de 5.500 metros por segundo, e bem maior que o anfo, e a energia é mais baixa por massa, né? Mas ele compensa pela densidade. E ele é muito usado em rochas duras e competentes. E essa mistura do anfo pesado é o mais utilizado porque ele pega a propriedade da emulsão, a resistência à água mais denso, né? E mais velocidade, e combina com a maior energia por massa do anfo. Essa mistura é muito boa. Então, em minas de rocha duras, muitas vezes usa a proporção 70% emulsão misturada em 30% de anfo. Ou 70-30 ou 60-40, usados em rochas duras, tá? E tem uma grande vantagem esses explosivos. Esses explosivos são mecanizados. A aplicação pode ser mecanizada com os caminhões de mistura e bombeamento. Isso dá muita escala de aplicação. Então, e também muita segurança, porque o explosivo só vira explosivo aqui na boca do furo com os aditivos finais. Então, isso é tudo mecanizado, né, alta escala, muito seguro. Vamos selecionar, modificar, vamos seguir, vou passar. Eu queria fechar a aula de hoje, nós temos ali em torno de 3 minutos da aula, falando de tecnologias. Nós estamos na era da inovação, na era da tecnologia 4.0, e eu trouxe aqui um mapa, eu vou dar um pequeno zoom nesse mapa, para mostrar as principais tecnologias disponíveis para o engenheiro ou para os técnicos que trabalham com desmonte de rocha. Tanto, eu coloquei aqui essa tecnologia que eu denomino pré-blast, ou seja, tecnologias para você fazer o planejamento da sua detonação, e coloquei as tecnologias pós-blast. Pós-blast, principalmente para você medir o resultado da fragmentação. Então aqui eu coloquei a linha do tempo, né? Em torno aí do final do milênio passado até os tempos atuais aqui, 2020, tá? Deixa eu tirar isso um pouquinho aqui. Até agora aqui, 2020, tempos atuais. Então nós temos quais tecnologias, né? Então no início aí do milênio nós tivemos as espoletas eletrônicas, uma revolução no desmonte, com 100% de precisão nos tempos, né? Hoje é possível detonar tudo wireless, você detona à distância, com muita precisão. Então eu usei muito na minha carreira os eletrônicos, trabalhei nos convencionais, trabalhei nos eletrônicos. Isso aqui eu costumo falar que isso é igual TV analógica e digital, né, gente? Espoleta eletrônica é a TV digital, né? Você tem muitas vantagens e traz excelentes resultados para o desmonte, em fragmentação, controle de vibração. Nós temos aí os GPS, que também veio aí no final do milênio passado. Então hoje é possível você marcar toda a malha de perfuração no escritório e migrar para a cabine, e toda a perfuração ser feita por navegação. Você não há necessidade de marcar fisicamente os furos na mina. Nós temos, como eu falei hoje, com o avanço da computação, né, simulação para tudo. Então, fragmentação, lançamento, temporização, vibração, tudo é possível simular do seu plano de fogo. E temos agora, né, em torno de 2010 aqui, mais recente, vamos passar aqui a linha do tempo, depois de 2010 basicamente, nós muito forte agora as operações remotas e autônomas. Ou seja, as perfuratrizes, não há necessidade de operador em cabine, você tira o operador para o escritório, opera de forma remota e de forma autônoma. Isso é uma prática que já está avançando bastante aí desde 2010, tá? E nós temos agora, o que é mais recente agora na parte de explosivos? A espoleta eletrônica ela evoluiu para os detonadores eletrônicos. Então a espoleta eletrônica é acoplada ao booster, que é nessas peças aqui, ó, e essa espoleta booster ela é detonada de forma wireless.
Então também é a evolução que está chegando isso agora, isso é mais recente, mas já existem muitas minas testando os detonadores eletrônicos. Você não precisa de fiação de superfície, você pode transformar uma área carregada em uma área de operação. É uma evolução muito grande aí na parte eletrônica, né? E a IoT também vem muito forte, a IoT aplicado à mineração como um todo. No pós-blast, basicamente, colocando aqui as tecnologias, gente, de medição da... A aula está acabando o tempo, então de medição do resultado, da fragmentação. Nós temos desde as fotos, que a gente chama de fotoanálise, as fotoanálises estática, que você tira foto de pilha detonada, e as fotoanálises dinâmicas, que pode ser colocadas nas escavadeiras, você vai tirando fotografia e filmando essa escavação, e fazendo as curvas granométricas. Na descarga da britagem primária, processo de descarga dos caminhões, você também filma e gera as curvas de granometria nas correias, principalmente após a britagem, antes da planta, colocar para ver a fragmentação. E tem muito drone sendo utilizado. Os drones, né, usados em vários processos, na perfuração e na detonação, principalmente para você fazer as filmagens, olhar os resultados, filmar a área perfurada, momentos de detonação. Então, os drones. Então eu acho aqui, vamos selecionar, modificar. Logicamente, né, isso é não exaustivo, existem outras tecnologias que eu não trouxe para cá, é um mapa não exaustivo, mas é importante conhecer as tecnologias. Vamos passar. Nós temos agora, finalizamos a aula. Então essa é a segunda aula. Nós estamos aí nas aulas sobre desmonte de rocha. A primeira aula eu falei sobre perfuração. Essa segunda aula eu falei sobre plano de fogo. Eu devo falar aí sobre Mine to Mill, falar sobre controle de monitoramento de vibrações. Então nós vamos ter mais algumas aulas sobre esse tema. Espero que vocês tenham gostado. Assista a aula e faça inscrição aí no canal Minerar no projeto 30 30 minutos de mineração. Muito obrigado.